Muito bem, muito bem. Hoje a gente vai concluir a nossa série de posts que a gente começou falando lá atrás do propósito da empresa de atender o cliente da melhor maneira, em colocar o cliente como o cliente mais satisfeito do mundo, e a gente veio contando como que vai fazendo isso, e hoje a gente vai concluir com o Kaizen de impacto, né? O Kaizen de impacto e algumas nuances aí que ninguém conta, né? O Kaizen de impacto é claro que é o Kaizen para a gente dar verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e de produtividade, mas antes de fazer esse Kaizen, que é o grande segredo, antes de fazer esse salto, a gente tem que fazer o Kaizen do dia a dia, a gente tem que fazer as melhorias do dia a dia para a gente poder manter o padrão que a gente tem. Se a gente não consegue nem manter o padrão que a gente tem, como que a gente vai dar um salto para melhoria de eficiência e de produtividade? Não tem como. Então, antes, esse que é o grande segredo, antes disso, que é o Kaizen que todo mundo quer, que é o de alto impacto, a gente precisa fazer o Kaizen para manter. E esse Kaizen para manter é aquilo mais simples, é fazer o trabalho padrão bem feito, sabe? Fazer os 5S bem feito, usar isso, essas ferramentas como verdadeiras ferramentas de gestão e não só para ficar mostrando lá quando vem auditor, quando vem alguém, né? E sim uma verdadeira ferramenta de gestão. E aí sim a gente vai estar preparado para fazer o Kaizen de alto impacto e dar o verdadeiro salto de melhoria de eficiência e produtividade. Não é isso, Yoshida? Exatamente, André. E para o Kaizen de alto impacto acontecer, né, como o André falou, tem que ter a base, né, que é um padrão bem feito. E existem os inimigos do padrão, existe uma sistemática, né, para construir o padrão bem feito, existe uma sistemática depois também para conseguir aprender a como manter, uma sistemática de gestão e etc, né? E tudo isso aí, né, nós vivemos bastante, né, até conseguir entender as interligações, os conceitos, onde é fundamental, em que sequência faz, e saber essa sequência, saber quem é o inimigo, saber como é que faz cada etapa é importantíssimo. É isso aí. Então, importantíssimo a gente ter isso muito presente. Primeiro, temos que manter o padrão, para depois a gente dar um verdadeiro salto. Isso é importantíssimo para qualquer empresa. Sou André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com resultados fantásticos junto aos nossos fornecedores, porque o foco sempre teve na melhoria da eficiência, na melhoria da produtividade, e as reduções de custo vinham como consequência desse trabalho. E nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, que me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via, e juntos estamos construindo linha emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, a organização e a inteligência emocional. Que isso tudo junto faz uma base muito, mais muito sólida mesmo para que as empresas possam dar esse salto de melhoria de eficiência e de produtividade e não aconteça como a gente cansa de ver que o pessoal até evolui em algum ponto, mas depois de um tempo volta na condição anterior, justamente porque não tem essa base sólida, não é isso, Yoshida? Exatamente, André. E gratidão por estarmos juntos, né, depois de 12 anos, somando a nossa experiência, são 45 anos bem vividos. E esses fundamentos, né, ou alguns segredos que o pessoal não entende, né, e ninguém conta, na verdade, é porque cria essa imagem que, para melhorar, melhorar, eu tenho que melhorar, né? Mas para poder melhorar tem que ter os alicerces, né, para poder fazer esse processo de melhora, né? Então, entender bem que o que são os alicerces foi toda a nossa experiência vivida, né? De anos aprendendo parte técnica, anos promovendo atividade e anos também desenvolvendo equipes, desenvolvendo engajamento, compromisso. Então tem que entender as pessoas, tem que entender a sistemática, tem que entender como promove, porque se você só fica tentando fazer as coisas filosoficamente falando, né, e não faz ação, né, que é a promoção de atividade que dá resultado, então as coisas não acontecem. Então saber, né, trabalhar essas três frentes é a expertise que vem da nossa experiência de 45 anos, né, André? É exatamente isso. Então, para você que quer aprofundar um pouco mais, né, o conhecimento nessa parte de Kaizen de impacto, hoje a gente vai dar uma aula, Yoshida e eu, a gente vai estar lá às 20h59 na sala do Zoom, a gente vai estar lá fazendo a nossa aula, né, de Kaizen de alto impacto, aqueles segredos que ninguém contam, como que funciona isso. Então, hoje a gente tem um compromisso, 20h59 a gente vai estar junto,
fazendo essa aula aí junto com vocês, tá certo? Então a gente espera vocês lá. E no próximo sábado a gente vai estar com o nosso workshop, né? O sábado, dia 17, próximo sábado, a gente vai estar com o nosso workshop de linha emocional. Ele é totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, mas tem que fazer a inscrição, então o link está aí para vocês. E aí, fazendo a inscrição, a gente vai estar junto lá no dia 17, das 9 da manhã às 18 horas, junto com vocês fazendo 4 dinâmicas. São 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas misturando a parte emocional, que é uma amostra e um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então, não perde mais tempo, clica lá, faz a inscrição, é facinho, rapidinho, e a gente vai estar junto com vocês no dia 17, tá certo? Então, E o Kaizen de impacto vai estar nessas dinâmicas aí, né? exatamente isso. Então, imensa gratidão. À noite a gente se vê com a nossa aula e depois a gente volta na segunda-feira com mais conteúdo para vocês aqui, tá certo? Gratidão. Até Gratidão, mais. Tchau, gratidão. tchau. Até hoje à noite. Tchau, tchau, pessoal.